Se sair de casa durante estes dias, você vai se deparar com uma visão apocalíptica de fim de mundo. As ruas estão vazias, as cidades praticamente desertas. E esse cenário se repete por todo o país e, consequentemente, por boa parte do mundo em muitos países. O grande motivo dessa quarentena geral é um inimigo chamado novo coronavírus, ou cientificamente, Covid-19. O assunto mais debatido do momento, seja na internet ou nas comunidades científicas. O coronavírus tem causado apreensão diante do aumento cada vez mais rápido do número de casos da Covid-19. A disseminação da doença foi tão rápida que ela já é considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Porém, não pense que o coronavírus é o primeiro ou que será a última pandemia que afeta o mundo. Nossa história é marcada por diversas epidemias e pragas que atacaram e mataram milhares de pessoas ao longo dos séculos. Algumas dessas epidemias devastadoras foram tão intensas que quase chegaram a aniquilar cidades inteiras ou até mesmo ameaçar a segurança de sobrevivência da humanidade como um todo. Muitas dessas pragas até tiveram um enorme impacto nas gerações futuras, causando mudanças radicais na sociedade da época de um modo que ficou marcado na história. No vídeo de hoje, vamos conhecer algumas das piores pragas já registradas pelo homem e que quase nos levaram a ter o mesmo destino dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás, a extinção. Mas antes de falar sobre isso, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você mostra que apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Peste negra, varíola, tuberculose, gripe espanhola. Só o nome destas doenças já causa arrepios e remetem a momentos da história em que fomos derrotados pelas epidemias. Elas causaram milhões de mortes, mas hoje estão controladas ou extintas. Mas será que podem voltar? Mas um pouco de história não faz mal a ninguém, não é? Como dissemos na introdução, a humanidade já passou por uma série de doenças que se tornaram pandêmicas, ou seja, que atingiram o mundo inteiro. Uma das últimas, aterradoras, ocorreu logo depois da Primeira Grande Guerra, em 1918, quando a gripe espanhola eliminou radicalmente entre 17 e 50 milhões de pessoas. No entanto, a mais terrível de todas, a peste negra, aconteceu na Idade Média, entre os anos de 1343 e 1356. Ela durou 12 anos e dizimou 1/3 da população da Europa na época. Fatalmente, 1 em cada 3 pessoas perderam suas vidas nessa época. Na Eurásia, ou seja, em 2 continentes, o número de óbitos pode ter chegado entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Os números são realmente alarmantes. A terrível doença que dizimou populações de cidades inteiras foi causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitidas principalmente por ratos, mas também pelas pulgas. Após isso, a peste bubônica, também conhecida como peste negra, ficou famosa por ter causado epidemias devastadoras que acometeram a humanidade. Em 1347, por exemplo, estima-se que a doença tenha acabado com a vida de cerca de 1/3 da população europeia. Mesmo que a população desse continente não fosse tão grande quanto é hoje, podemos imaginar o grande terror que isso ocasionou não só na Europa, mas em todo o mundo. A população do planeta na época, que era algo em torno de 450 milhões de seres humanos, caiu mais ou menos para 340 milhões. Na época em que aconteceu, acreditava-se que essa teria sido a primeira das grandes epidemias de peste já registradas na história. Porém, este pensamento estava equivocado. Uma descoberta de 2018, feita por uma equipe de cientistas franceses, suecos e dinamarqueses, traz indícios de que uma cepa ancestral da mesma bactéria que causou a peste negra, uma bactéria chamada Yersinia pestis, já causava óbitos em humanos no período Neolítico. O período Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, é o segundo momento da pré-história e tem como principal característica o desenvolvimento das sociedades
Esse período da história humana denomina-se Idade da Pedra Polida, uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos através do polimento da pedra e do trabalho de fio de corte. Mas para ir até o período neolítico, quanto tempo precisamos voltar no passado? Esse período aconteceu entre 12.000 e 4.000 a.C. Para a equipe de cientistas foi mesmo difícil de acreditar. Mas a bactéria que causou a peste negra no século XII d.C. já existia naquele momento. Nossa pesquisa revelou o que acreditamos que foi a primeira grande pandemia da história humana, afirmou a BBC News o biólogo Nicholas Raskovan, principal autor do estudo publicado na revista científica Cell sobre a pesquisa em 2018. Essa pandemia pode ter desempenhado um papel em importantes eventos históricos da época, completou o biólogo durante a entrevista. Raskovan também enumerou 3 evidências principais do estudo. Segundo ele, entre 5,7 mil e 5,1 mil anos atrás para a história do mundo, um espaço curto de tempo, muitas linhagens independentes de Yersinia pestis divergiram e se espalharam por toda a Eurásia. No mesmo intervalo de tempo, meios conduzidos por humanos e capazes de espalhar uma doença sobre grandes regiões geográficas, como os meios de transporte sobre rodas e tração animal, também se expandiram por toda essa grande região. A mesma época coincide com o surgimento dos primeiros assentamentos humanos considerados de grande porte, ou seja, aglomerações com até 20.000 pessoas que viviam em contato próximo com animais e provavelmente sob condições sanitárias precárias. Assim, pela primeira vez na história da humanidade, houve simultaneamente condições perfeitas para o surgimento de doenças nesses grandes assentamentos, ao mesmo tempo que havia tecnologia suficiente para disseminá-las rapidamente por grandes distâncias, complementou o biólogo. Para corroborar com essas evidências, pesquisas arqueológicas apontam que, no mesmo período, populações neolíticas europeias estavam em declínio. Ao mesmo tempo em que a peste emergiu e se espalhou, logo supomos que ela tenha desempenhado papel importante nesse processo, acabando com sociedades inteiras que nem conseguiam identificar o vírus em seu organismo, disse Nicholas Raskovan. Todo esse enredo nos faz entender que as epidemias já afetam a humanidade há muito, muito tempo, antes mesmo de termos desenvolvido a capacidade de saber o que estava nos afetando. Quer ver um exemplo disso? Retrocedendo ainda mais no tempo, vamos imaginar o planeta Terra há 100.000 anos, quando os ancestrais do Homo sapiens conviviam juntamente com o homem de Neandertal aqui na Terra. Essas espécies tiveram contato direto porque os continentes africano, asiático e europeu eram unidos, permitindo substanciais deslocamentos migratórios de nossos antecedentes que habitavam na África, indo de encontro aos neandertais, situados mais ao norte, onde atualmente localiza-se a Europa. Como ocorreu a extinção destes hominídeos, ainda não sabemos, muito embora se suspeite que fossem vítimas dos humanos mais desenvolvidos, vítimas de grandes enfermidades, grandes epidemias daquela época. Ou seja, esse tipo de coisa já acontece mesmo há muito tempo. Após a peste negra, considerada a maior pandemia de todos os tempos, diversas outras também surgiram. A varíola foi trazida para o continente americano por meio dos colonizadores espanhóis no século XVII e acabou com a vida de milhões de pessoas. Depois, no século XVIII, levou a óbito mais de 400.000 europeus. A gripe espanhola é considerada por muitos especialistas a mãe das pandemias. Provocada pelo vírus influenza do tipo A/H1N1, ele contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 17 e 50 milhões de mortes. Ao menos 1/4 de toda a população do planeta se infectou com essa doença. Tudo isso aconteceu em 1918, período em que o mundo presenciava o fim da Primeira Guerra Mundial. No caso da gripe suína, a crise se originou no México em março de 2009 e se espalhou para mais de 75 países em 3 meses. Estima-se que os casos chegaram a 1 bilhão e 400 milhões e quase 600 mil mortes. De lá para cá, outras pandemias vêm surgindo.
O surgimento do coronavírus nos dias atuais, quando a medicina e a ciência estão no auge das grandes descobertas para tratamento de centenas e centenas de tipos de doenças, ainda deixa a todos perplexos. Na verdade, os vírus do tipo corona já existem há muitas décadas. E esse novo tipo de coronavírus que surgiu na China se espalhou com uma rapidez impressionante e está deixando todo mundo assustado. Vamos sofrer mais alguns meses e o número de falecimentos, principalmente de idosos, vai ser bastante significativo. Mas, um dia depois do outro, daqui quem sabe alguns meses, o vírus pode sumir com a mesma rapidez com que apareceu. Ou pode ser que seja combatido com medicamentos e vacinas que estão sendo desenvolvidos com muita rapidez. Porém, que ninguém se iluda. Pandemias podem até durar pouco tempo, mas sempre deixam um rastro de destruição e pânico. Esperamos que a Covid-19 não seja nada como a devastadora peste negra que eliminou milhões e milhões de pessoas e que ceifou parte da humanidade. Mas a preocupação com o coronavírus tem que ser, sim, muito acentuada. Que possamos estar conscientes, nos prevenindo e preparados para superar este momento. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!